Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! E aí, pessoal? Vamos mergulhar fundo nos relatos dos primeiros donos do Omoda S5. A gente separou aqui as impressões, tanto as positivas quanto as negativas, para vocês formarem a própria opinião sobre esse carro que está dando o que falar. Começando pelo conforto, principalmente na cidade. Muitos proprietários elogiaram a facilidade de dirigir o S5 no trânsito urbano. A suspensão, apesar de não ser macia demais, absorve bem as irregularidades do asfalto, o que garante um passeio relativamente tranquilo. Mesmo em ruas mais esburacadas, a direção também recebeu muitos elogios por ser leve e responsiva, facilitando manobras e estacionamento. O tamanho do carro, apesar de ser um sedã, também se mostrou uma vantagem na cidade, permitindo que ele se encaixe em espaços menores, com mais facilidade do que muitos SUVs compactos. Mas é importante ressaltar que esse conforto na cidade não se traduz automaticamente em conforto em viagens longas, como veremos mais adiante. Agora vamos falar das desvantagens. E aqui a gente encontra opiniões bem divergentes. Um ponto que gerou bastante discussão foi o chassi. Alguns proprietários relataram ruídos e vibrações excessivas, principalmente em pisos irregulares ou em velocidades mais altas. Outros, porém, não apresentaram esse problema, o que indica que pode haver variação na qualidade de construção entre as unidades. É importante ficar de olho nisso na hora da compra, testando bem o carro antes de fechar negócio. A rigidez da suspensão, que é boa na cidade, pode se tornar um incômodo em estradas mais acidentadas, transmitindo bastante impacto para a cabine. Em resumo, o chassi do Omoda S5 é um ponto que precisa de mais atenção e avaliação individual. Outro ponto polêmico é o câmbio CVT. Aqui, as opiniões são bem divididas. Alguns proprietários elogiaram a suavidade e a economia de combustível proporcionadas pelo câmbio CVT. A aceleração é linear e sem trancos bruscos, o que contribui para um passeio mais confortável. Porém, outros reclamaram da falta de resposta em ultrapassagens e da sensação de borracha em algumas situações, principalmente em subidas mais íngremes. A sensação de lentidão na resposta do acelerador foi um ponto recorrente nas reclamações. Em resumo, o CVT do Omoda S5 é um ponto que precisa ser avaliado com cuidado, levando em conta o seu estilo de condução e as suas expectativas. Por fim, vamos falar do interior. Aqui, a maioria dos proprietários concordou que o acabamento é bom, com materiais de qualidade razoável para a faixa de preço. O design é moderno e atraente, com destaque para a central multimídia, que geralmente recebeu elogios pela sua interface intuitiva e funcionalidades. O espaço interno também foi considerado adequado para 4 adultos, com bom espaço para pernas e cabeça. Entretanto, alguns proprietários reclamaram da ergonomia de alguns comandos e da falta de alguns itens de conforto que são comuns em carros da mesma categoria. A iluminação interna, por exemplo, foi apontada como insuficiente por alguns. Em resumo, o interior do Omoda S5 é um ponto positivo, mas com alguns detalhes que poderiam ser melhorados. Vamos começar falando dos sistemas de apoio ao motorista do Omoda S5. A primeira coisa que muitos proprietários destacaram foi a variedade de recursos disponíveis, coisas que você normalmente só encontra em carros de categorias bem superiores. Temos o alerta de colisão frontal, o controle de cruzeiro adaptativo, o assistente de permanência em faixa e até mesmo o sistema de frenagem automática de emergência. Mas a experiência não foi unânime. Alguns proprietários relataram que o sistema de permanência em faixa, por exemplo, às vezes era um pouco intrusivo, corrigindo a direção, de forma brusca em situações que não justificavam tanta intervenção. Já o alerta de colisão frontal, apesar de eficiente na maioria das vezes, apresentou alguns falsos positivos, gerando sustos desnecessários. Em resumo, os sistemas de apoio ao motorista são um ponto positivo do Omoda S5, mas com algumas ressalvas que precisam ser consideradas. A calibração desses sistemas parece precisar de um ajuste fino para uma experiência mais suave e confiável. Agora vamos falar da pintura.
Esse é um ponto que gerou bastante controvérsia entre os proprietários. Muitos elogiaram a qualidade da pintura, dizendo que ela apresenta um brilho intenso e uma resistência razoável a pequenos arranhões. A cor, de acordo com os relatos, mantém a vivacidade mesmo após alguns meses de uso. Por outro lado, houve relatos de problemas com a pintura em algumas unidades, principalmente com o aparecimento de pequenas imperfeições, como bolhas ou descascamentos em áreas específicas. Esses problemas, segundo os relatos, parecem estar concentrados em determinadas cores, sugerindo um possível problema no processo de pintura da fábrica. É importante ressaltar que esses casos parecem ser isolados, mas ainda assim merecem atenção. A durabilidade a longo prazo da pintura ainda é algo que só o tempo dirá. Por fim, a questão crucial: o Omoda S5 é um bom carro para o uso diário? A resposta, baseada nos relatos dos primeiros proprietários, é um tanto complexa. Para muitos, sim. O carro se mostrou confortável, econômico e prático para o dia a dia. O espaço interno é elogiado, assim como o porta-malas, que oferece capacidade suficiente para as necessidades da maioria das famílias. O consumo de combustível também foi considerado satisfatório, com alguns proprietários relatando médias acima da expectativa. No entanto, alguns proprietários apontaram alguns pontos negativos que podem comprometer a experiência de uso diário. A suspensão, por exemplo, foi considerada por alguns como um pouco firme demais, causando desconforto em pisos irregulares. Outros reclamaram de ruídos internos, principalmente em velocidades mais altas. E como já mencionamos, os problemas com a pintura em algumas unidades também podem ser um fator de preocupação para quem busca um carro confiável para o uso diário. Em resumo, o Omoda S5 tem potencial para ser um ótimo carro para o dia a dia, mas alguns ajustes e melhorias ainda são necessários para garantir uma experiência totalmente satisfatória para todos os proprietários.